Olá, pessoal, que prazer poder falar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós vamos conversar bastante aqui hoje no Salmo 37, versículos 16 e 17. Salmo 37. Salmos são orações, são ensinamentos, são intercessões, são conselhos de homens de Deus para cada um de nós, tá bom? Salmos, canções, orações, profecias e ensinamentos para todos nós. Enquanto isso, vamos falar de algumas coisas que acontecem aqui na Igreja Batista Getsemane e que você já poderá começar o ano mais abençoado. Nós vamos ter a Clínica da Alma, primeiro do ano, de 27 a 1º de fevereiro. Vamos ter o seminário de cura e libertação com aquela coreana abençoada, Dina Yeon Hee Som. E no dia 1 e 2 de maio, o congresso 5.000 mulheres. O primeiro lote já pode ser adquirido no Simpla e na secretaria da igreja. Não acredito que você não vai se inscrever no primeiro lote. O primeiro lote são 1.000 mulheres, tá bom? Olha aí as pessoas que vão estar participando. E, por fim, 15 a 17 de maio, o Congresso Entre Lençóis, tá? Foca aí nesses primeiros anúncios e você vai estar sendo abençoado. Lembrando que temos cultos todos os dias às 9 da manhã, todas as tardes às 15 horas e todas as noites. Faça uma campanha na terça-feira da Vitória em prol de uma mudança de vida. E você encontra aqui também os meus livros, esse devocional 365 dias, muito legais. Você pode, resgatando os cânticos antigos, 400, meu livro A Mentira, mais novo lançamento, esse livro Elegância, Espiritualidade e Engajamento, pastora Daniela, e você adquire 10 livros assim na livraria por R$ 150 para você evangelizar, tá bom? Salmo 37, versículos 16 e 17. Olha que negócio tremendo para nós. Olha, vale mais o pouco que vem de Deus, do justo, do que as riquezas dos ímpios. Vale mais o pouco com a bênção de Deus do que aquilo que muitos ímpios têm e parece que traz felicidade para eles. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor mantém os justos. Muitas vezes, uma pessoa que é pobre, ela olha para quem é, aos olhos humanos, rico, e ela fica assim, se eu tivesse esse dinheiro, se eu tivesse aquele carrão, se eu tivesse aquela mansão, aquele avião. E o salmista percebeu isso. Davi, o escritor deste salmo aqui foi Davi. E ele está dizendo assim, mais vale o pouco com Deus. Eu já ouvi esse ditado muitas vezes. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e disse assim, pastor, eu sou muito pobre, por que Deus... Eu falei, você é pobre? Sabe quanto vale uma córnea? Alguém que não enxerga compraria? 2 milhões de reais. Sabe quanto vale um rim que funciona? Você tem 2, então você pode vender um olho. Negocia um olho seu, vai lá na polícia, negocia, fala lá, olha, eu vou vender, entra com uma ação aí e fala, olha, eu quero vender um olho. Você vai ver quantas pessoas vão querer comprar a córnea para que possam enxergar. Um rim, se a pessoa se pudesse, se não houvessem leis que restringissem, né, e pudesse ser negociado um órgão como um rim, e um coração? Quanto vale um coração perfeito? Quanto vale um pulmão? Você tem 2. Porque, tá vendo? Então eu conversei com aquele moço, falei, nunca mais diga que você é pobre. Nunca mais diga que você não tem nada e que Deus é injusto em abençoar algumas pessoas e não abençoar outras. Ele dizendo, eu sou um sujeito honesto, sou trabalhador, eu trabalho na casa de gente milionária,
mas eu mesmo não tenho nada. Ah, tem hora que eu quero jogar tudo para o alto, abandonar tudo. Então, esse versículo foi dado a ele. Esse versículo foi passado para ele. Vale mais o pouco que nós temos, porque veio de Deus, do que o muito que os ímpios têm sem a bênção de Deus. Realmente, você anda por uma orla de uma praia, muitas vezes você abre uma revista, muitas vezes você vê as notícias, e realmente existem muitas pessoas milionárias que não merecem ter o que têm. Mas e a infelicidade que pode estar por trás daquilo? Existem gente rica e abençoada. Existem pessoas ricas de bens materiais. Aqui na igreja tem. Tem pessoas aqui que não tem onde pôr dinheiro. Aliás, não tem onde, é a forma de expressão, porque tem muitas obras sagradas, muitos projetos sagrados que estas pessoas poderiam até investir mais. Mas tem pessoas que têm muito dinheiro aqui na igreja. Né? Não é só na Getsemane, em muitas igrejas, nos Estados Unidos, na Suíça, olha, no Canadá, estes países de primeiro mundo, na Alemanha, Inglaterra, tem pessoas cristãs e milionárias, multimilionárias, e elas investem no reino de Deus. E aqui também, não só na igreja de Getsemane, mas em várias igrejas. Então, elas têm a bênção de Deus e têm o dinheiro. Então, isso é que é prosperidade. É você ter em seu favor, dentro de cada idade, cada faixa etária, aquilo que você pode desfrutar. É isso que o salmista Davi está dizendo. Gente, não fica olhando para a pessoa ímpia, que muitas vezes aparentemente tem o dinheiro, mas não tem felicidade. Se puder associar o dinheiro à felicidade com a bênção de Deus em primeiro lugar, aí sim haverá verdadeira prosperidade. É isso que ele está dizendo. Mais vale o pouco com a bênção de Deus do que aquilo que a pessoa afastada de Deus tem momentaneamente, porque ao final da vida ela vai para o inferno, porque ela confiou mais nas riquezas do que em Deus, porque ela não agradeceu a Deus pelo bem que Deus lhe fez. Então, são pessoas que não terão desculpas diante de Deus. Então, o que eu peço é que você receba esta palavra, que você agradeça por esse cafezinho que você pode tomar, por esse torresminho mineiro, que é o camarão mineiro, um torresminho gorduroso que você pode comer e não passa mal. Eu estava no hospital um dia fazendo uma visita e um moço me disse: Pastor Jorge, eu quero que o senhor ore para eu morrer. Eu falei: orar para o senhor morrer? Ele disse: é porque eu fiquei muito triste, porque meus filhos estavam discutindo aqui no quarto ao lado, eu estou internado aqui no hospital, me parece que era o Hospital Belo Horizonte na época, né? Golden Cross, e eu, pastor, vi os meus filhos, eles pensaram que eu estivesse dormindo em coma, mas eu escutei eles brigando por causa dos imóveis que eu lutei para ganhar. Então, pastor, eu sou um homem milionário, mas sou um homem pobre, porque meus filhos ainda nem viram eu dar o último suspiro, já estão brigando por causa do dinheiro. E o senhor é um homem milionário. Se eu tomar um cafezinho hoje, se eu comer um pão de queijo, o senhor pode comer um torresmo. Eu nunca mais esqueci isso. Eu orei por ele, não para ele morrer, eu orei para ele sarar, mas eu fiquei sabendo pouco tempo depois ele partiu para a eternidade. Então, grife na sua Bíblia esse versículo do Salmo 37, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitas pessoas afastadas de Deus. E o verso 17, pois os braços dos ímpios se quebrarão, quer dizer, a sua força é frágil. Na mesma hora que eles têm tudo, eles podem entrar em um quarto e dar um tiro na cabeça. Então, minha irmã, meu irmão, nunca diga que você é pobre, nunca diga que você é um miserável, nunca deixe de agradecer a Deus pela riqueza. Imagine uma mão. A mão tem mais de 500 movimentos. Por mais que uma mão mecânica seja criada pelo melhor laboratório, jamais vai dar e conseguir a satisfação exata que uma mão
pode conceder. Os pés, meu Deus, o olfato, gustação, a audição, a fala, a voz, não tem. A mente perfeita e, acima de tudo, Jesus Cristo ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Olá, milionários. Olá, pessoal da televisão, vocês são milionários. Ei, você que está aí, pare de reclamar e diga, puxa, pastor Jorge, essa palavra veio para mim, essa palavra veio para o meu coração. Vou repetir a leitura, olha, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas das pessoas que não têm Deus. Eu quero orar por você, para você valorizar o que você tem. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida preciosa, milionária que me assiste, em nome de Jesus. E juntamente com você, com a sua família, que você tenha um ano abençoado. 2026 seja o ano da gratidão e do reconhecimento da poderosa mão de Deus na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? E corra, matricule seu filho no Colégio Batista Getsemane. Não deixe para depois. E venha participar conosco aqui, você que está sem igreja, porque nós queremos ajudar você a ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. O Salmo 23, ele está descrevendo que a gente vai ter medo, que a gente vai andar pelo vale da sombra da morte. Fala que a gente vai ter inimigos, porque se vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, porque a gente vai ter ataques. Fala que a gente vai passar privações, mas o Senhor não vai deixar nada nos faltar. Aí a gente vai escolher como que vai ser essa jornada. Aí é que entra realmente a postura do adorador. Vamos lá. A diferença de louvar para adorar. Louvar é engrandecer, louvar é falar bem, louvar é elogiar, louvar é atribuir adjetivos positivos. Senhor, eu te louvo pela tua grandeza. Senhor, eu te adoro por tudo que o Senhor é. Senhor, seja engrandecido, ó Deus, às alturas. E palavras bonitas, palavras que demonstram o que Ele é para nós. Isso é louvor. Nós temos um momento de louvor e nós chegamos aqui e nós cantamos e falamos e tudo, mas existe uma diferença para o adorador, ok? Nós podemos louvar pessoas, nós podemos louvar situações. Agora, a postura de um adorador aí é diferente. Adoração é se submeter à vontade do Pai. Adoração é se prostrar, reconhecendo quem nós somos e que o Senhor é tudo por nós e para nós. Adorador é aquele que tem uma vida de excelência no serviço que presta ao Pai. O adorador é aquele que sabe que já é condenado, mas que pela graça recebeu salvação e é agradecido pelo Pai por isso. Então, no seu dia a dia que está difícil, que está pesado, que está enfadonho, que está cansativo, nós vamos escolher se nós vamos seguir louvando ou se nós vamos seguir adorando. Entendeu a diferença? Pode aplaudir o Senhor. A diferença, ela está na nossa escolha. Como que nós vamos nos comportar diante disso tudo? Realmente, não vai parar, não. O boleto não vai parar. As situações adversas, elas não vão parar. O Senhor, Ele vai o quê? Nos fortalecendo, que foi o que aconteceu com Davi. Ele foi sendo trabalhado ali. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o gigante. Ele depois teve que enfrentar Saul, que foi um perseguidor daquele jovem, assim, implacável.
Davi só conseguiu cumprir assim, esse reinado depois que Deus botou a mão em Saul. Antes não teve jeito. E demorou. Davi casou e fugiu e foi para não sei aonde, e foi para uma montanha, e foi para uma outra cidade, e tinha os desprezados com ele. Não tinha um reino, aquela coisa toda. Foi difícil. Foi pesado. A coisa não foi fluindo, não. A coisa foi sendo tomada mesmo, na guerra, no sangue, nas batalhas. E aí, a gente vai vendo as coisas acontecendo, ao invés da gente reconhecer o cuidado e o trabalho do Senhor que tem nos fortalecido, a gente entra numa depressão horrorosa e vira e fala: acabou, vida. Acabou. Acabou. Eu não quero mais, eu não vou mais acreditar em Deus, eu não vou mais ir para a igreja, eu não vou mais investir num sonho de família, eu não vou mais. Porque está vendo o quê? Está vendo o fracasso, a derrota, a escassez, não está vendo a fé, não está percebendo o Senhor conduzindo, e não está tendo uma postura de adorador. Mãe, você que está em casa, você que cozinha todos os dias, você lava, você passa, esse seu trabalho de excelência é um papel extremamente relevante. Tudo que a gente faz com excelência dentro do plano e do projeto do Senhor envolve uma atitude de adorador. Você ser pai, você ser mãe, você ser filho, você ser marido, não é realmente só sobre nós. Aí eu vou falar do outro extremo. Se tudo que for prometido entrar no nosso coração de uma forma que venha gerar orgulho, soberba, aí vai pelo caminho de Saul. Porque Saul também foi ungido. O mesmo profeta que ungiu Saul foi o mesmo profeta que ungiu Davi. Saul já vem com aquela pose de arrogância, de poder. Eu falo que todo arrogante, na verdade, ele é um covarde. Tenta impor a autoridade no grito, no berro. Você pode saber, pessoas assim morrem de medo de perder a posição, de perder o posto. São pessoas extremamente inseguras. E isso aí não sou eu que estou falando, a psicologia fala isso, a psiquiatria, a psicanálise. São pessoas extremamente inseguras. Isso se não forem pessoas com problemas seríssimos emocionais que geram até problema mental. Saul, se ele fosse corajoso, se ele fosse isso tudo mesmo, ele tinha ido lá matar o gigante. Não foi. Não foi. Pessoa não é aquilo que ela aparenta ser. Ele tanto não matou o gigante, como também ficou correndo e perseguindo Davi a vida inteira. A vida inteira. Olha a diferença aí. Davi teve duas oportunidades de matá-lo. Saul ficou o quê? Ele se tornou um perseguidor de Davi. Era um cara orgulhoso, era um cara cheio de si, era um cara que queria reconhecimento, um cara que queria louvor. Reconheço o que eu fiz, vocês têm isso porque eu dei, vocês fazem isso porque eu proporcionei. Sim, senhor, majestade. Sim, senhor. A pessoa querer reconhecimento por tudo. Gente, é igual dinheiro. Não empresta, dá? Dá, não empresta. Eu não empresto. Se eu tiver, eu já dou logo, pronto, acabou. Falo assim, eu não tenho essa quantia para te emprestar, mas eu tenho X para te dar. Ajuda? Para quê? Para eu não ficar esperando a pessoa me pagar de volta. Bondade, favor, presente, é assim também. Se você dá esperando ter o reconhecimento, você vai se frustrar. Talvez você vai ficar irado,
vai ser tomado por um espírito de revolta. Você vai querer falar mais alto, você vai querer impor. Não, mas eu mereço. Não, mas vocês têm que reconhecer. Não, você se torna uma pessoa insuportável. Insuportável. Ninguém quer receber nada de você, porque sabe que tem que pedir milhões de obrigados, sabe que tem que se submeter das piores formas possíveis. Não, Deus não quer esse espírito de autoritarismo. Deus quer o quê? Um espírito quebrantado, um coração manso, humilde, quebrantado na presença do Senhor. O Senhor não despreza. Cadê que o Salmo 23? Faça tudo com amor, faça tudo sem olhar para quem você está dando, dê com amor. Então eu fico observando essas atitudes, justamente para aprender como um ser. Falo, as pessoas, existem palavras proféticas para a minha vida, e eu creio que isso vai acontecer. Eu não sei também em quantos anos, já estou com 46, então enfim, também acho que está demorando, mas bora para a vida, né? Vamos lá, igual minha casa. Mas demorando, mas é porque tem um tempo certo de Deus, tá, gente? E entenda o que eu estou dizendo. Eu tenho promessas. E o que falam são coisas que enchem os meus olhos. Óbvio. E eu fico naquela, né, expectativa, o que vai acontecer e tal, mas eu paro e penso, Senhor, que eu não seja uma orgulhosa. Que eu não seja uma pessoa que venha perder os meus princípios, que eu venha perder os meus valores, que eu venha perder a minha voz profética, que eu venha perder esse espírito que o Senhor me deu de profeta, de denúncia. Quando eu falo denúncia, gente, Deus me deu uma coisa muito parecida com o que Ele deu para Jeremias. E claro que para mim menor, enfim. Mas essa coisa de alertar, essa coisa de ver coisas acontecendo, geopolítica, questão espiritual. E tanto é que eu estudo essas coisas. E eu falo, Senhor, que eu não venha perder a Tua essência na minha vida. Que eu não venha deixar com que coisas passageiras, com coisas simbólicas, coisas desse mundo, possam deturpar o que o Senhor tem para mim. E mesmo que não seja grande as minhas realizações aos olhos humanos, eu sei que a maior adoração que eu tenho dado na minha casa é cuidar da minha filha. É cuidar da minha filha com amor, com excelência, com carinho. Mas o meu louvor, a minha adoração tem sido o quê? Tem sido demonstrado através da vida da Issa como mãe. Por quê? Porque o que eu recebo do Senhor eu dou. Não adianta eu ficar contando que coisa, ficar falando versículo bonito, ficar o nome de Jesus e não ter uma atitude de um adorador. Louvar. Todo mundo louva. A gente entra aqui, canta, a letra está aqui, a música faz a gente movimentar, gostamos disso, mas não quer dizer que nós estamos adorando. Adorar vai muito além, gente. Adorar é uma atitude, adorar é renúncia, adorar é entrega, adorar é submissão. Adorar é arrependimento. Adorar é mudança contínua, constante. Isso é adorar. Isso é servir ao Senhor Jesus. Servir com cânticos, servir com orações, com atos de bondade, mas também sendo pessoas que entendem o seu ofício aqui na terra e entregam ele para o Senhor como oferta de adoração. Você, mãe, você, pai, você, filho, você, filha, faça o que for fazer, faça tudo para a glória do Senhor Jesus.